Bom, nessa aula a gente vai discutir os sinais periódicos, ou o que são sinais periódicos e quais são as propriedades desse tipo de sinais. A gente vai fazer isso para sinais periódicos contínuos e para sinais periódicos discretos, e a gente vai ver que tem uma pequena diferença na periodicidade de funções cossenoidais discretas, certo? Bom, os sinais periódicos eles são uma classe importante dos sinais, né? Até a análise espectral vai começar pelos sinais periódicos, e a característica dos sinais periódicos ela tem a ver com a translação no tempo, e ela tem a ver com o fato de que o sinal ele tem um período e que o sinal se repete para translações no tempo. Então, essa característica aqui, que o x de t vai ser igual a um x de t transladado de m vezes o período fundamental do sinal, é a característica dos sinais periódicos. Ou seja, se você pegar, por exemplo, essa função, talvez aqui até o sinal discreto seja mais fácil de explicar. Notem bem que a gente tem um sinal discreto aqui começando na amostra 0, que tem valor 2, 1 e menos 1. E se você transladar 3 amostras para a direita, a gente vai ter 2, 1, menos 1, mais 3 amostras para a direita, 2, 1, menos 1. Ou seja, esse 2, 1 e menos 1, que é a amplitude do sinal, ele se repete a cada translação aí de 3 amostras, certo? No caso de um seno, é a mesma coisa, né? A gente tem aqui o período do seno, e se a gente transladar esse período para a direita, a gente vai ter o segundo período do seno, que é exatamente igual. Todas as amplitudes aqui, né, neste período, são exatamente iguais às amplitudes neste período. Então, o sinal é exatamente igual para translações no tempo aí, que são relativas ao período fundamental. Note que se você não precisa começar exatamente aqui no zero. Você pode começar, por exemplo, aqui. Desde que você translade um número que é um período inteiro, você vai ter o sinal começando aqui em meio, por exemplo, indo aqui até o meio, e depois você vai ter de novo o sinal começando exatamente da mesma forma, certo? E a mesma coisa no sinal discreto. Se você começar por essa amostra, você vai ter 1, menos 1 e 2, 1, menos 1 e 2, e assim por diante, certo? Então, quando a gente está falando de sinais periódicos, nós estamos falando de um sinal periódico se estendendo de menos infinito até mais infinito. E toda a informação que você precisa está guardada dentro de um período apenas, porque todo o resto é uma repetição desse período. Mas o sinal em si ele se estende de menos infinito até mais infinito, certo? Então, este sinal, toda a informação dele está guardada em um período fundamental que a gente chama de TP, e esse sinal se repete a cada período fundamental TP, certo? Bem, alguns exemplos práticos aí de sinais periódicos, excluindo aí efeitos de ruído e não linearidades, certo? A eletricidade na tomada da sua casa, aqui no Brasil, ela, na maioria dos lugares, ela é 127 volts de valor RMS. Tem alguns lugares que o valor RMS, a amplitude energética ali do sinal, é 220 volts, como em alguns lugares no Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas a tensão elétrica na tomada ela é oscilatória, ela tem uma forma cossenoidal na frequência aí de 60 Hz, certo? A vibração da corda de um violão, a nota de um piano, é um sinal aproximadamente aí periódico, tá? E a vibração não amortecida de uma massa sobre uma mola também vai ter aquela frequência de ressonância que vai ser um sinal, portanto, cossenoidal lá, periódico, beleza? A gente tem sinais periódicos que são compostos por mais de uma frequência, né? Como vocês podem notar, né? Nesse sinal aqui, à esquerda aqui no slide, certo? Ele é um sinal que é composto por 2 senos, cuja razão entre a frequência do segundo seno pela frequência do primeiro é um número aqui racional, certo? Portanto, vai nos dar um sinal periódico, certo? Se a gente tiver 2 senos, cuja razão entre as frequências, o seno de 2πf1 de t mais o seno de 2πf2 de t, for um número, a razão entre essas duas frequências for um número irracional, a gente vai ter um sinal que parece periódico, mas não é, certo? É um sinal que a gente chama de quase periódico, tá?
Então, vocês podem notar na estrutura fina aqui nos detalhes que esse sinal parece que vai se repetir, mas na verdade, se vocês pegarem a amplitude desse segundo pico aqui, ele não é amplitude igual ao do primeiro, nem a amplitude igual à do terceiro. Então, esse sinal ele não se repete nunca, certo? Por causa da razão entre as frequências aqui ser um número irracional. E quando a gente tem somatória de senos aí, né? Um seno de 2πf1 de t, mais um seno de 2πf2 de t, mais um seno de 2πf3 de t. Você vai concatenando vários senos e somando. E o f2, por exemplo, é 2f1, o f3 é 3f1, ou seja, são múltiplos inteiros. A gente vai ter as harmônicas desse sinal, né? Que vão compor lá depois, né, a nossa série de Fourier, que é uma coisa que a gente vai ver lá na unidade 3 da disciplina, certo? Só estou tentando adiantar um pouquinho, mas a gente não precisa se preocupar com isso tanto agora, beleza? Bem, a gente tem também um notebook, e esse notebook tem alguns exemplos sonoros, portanto eu vou pegar o meu retorno aqui para tocar para vocês. Tem alguns outros exemplos de sinais aqui, né? Periódicos nesse notebook, até para a gente poder entender um pouco a diferença sonora entre esses sinais, tá? E a gente vai ver isso depois na série de Fourier novamente, tá? Então eu estou gerando um sinal aqui que tem sinais que tem frequência de amostragem aqui de 44.100, que é muito parecido com a maioria das placas de som. O primeiro sinal que a gente tem aqui é o nosso seno, né? O seno de 2π f de t, e a frequência nesse caso é de 1000 Hz, certo? Para todos os sinais, a frequência fundamental ali vai ser de 1000 Hz, tá? Então, se a gente der um play nesse seno, a gente vai ouvir aquele apito, né? Joia. Nesse caso aqui, a gente tem os dois senos, né? Então, a gente tem um seno de 2π f1 e um seno de 2π f2 aqui. Só que essa frequência desse segundo seno é m vezes a frequência original lá, que é de 1000 Hz. Então, o m aqui está configurado para ser 2, certo? Por exemplo, vamos tocar esse é o sinal gerado, tá? Vamos tocar esse sinal, então, com 1000 Hz e 2000 Hz de componente. De novo. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou mudar o m para ser um número irracional, certo? E vou executar aqui, por exemplo. Então aqui a gente tem o m sendo 1.4 vezes a raiz de 2, que vai dar ali pertinho de 2, né, que era o número original. Então o sinal já não é mais periódico, ele é quase periódico, tá? Vamos ouvir. Então tá parecido, mas ele não é exatamente então um sinal periódico, certo? Que tem aquela razão lá com a harmônica, né? Acho que eu esqueci de executar, né? Então a diferença aqui é bastante sutil de ouvido, mas dá para notar um pouquinho a diferença entre os dois sinais, né? Se a gente colocar um outro número aqui, né? Um número, não sei, por exemplo, 1.2. Isso não está correto, desculpem. Tem alguma coisa errada na execução ali, mas se a gente colocar um outro número, vamos contar aqui, o 3. A gente vai mudando essa relação e o sinal vai se transformando, certo? Vocês podem fazer a brincadeira aí com o notebook depois, para ver as respostas para várias razões, ou acrescentar senos aqui para ver o que acontece. Bom, a gente tem aqui uma onda que é chamada de dente de serra, o sawtooth, né, que é uma onda triangular, né, que tem esse período aqui de 1 milissegundo também, certo? A frequência fundamental é 1000 Hz. Se a gente tocar, ele é completamente diferente do que o somatório de dois senos, né? E por fim, a gente tem aqui uma onda quadrada, né, que é esse sinal aqui que é 1 e menos 1, 1 e menos 1. E a gente tem um sinal ligeiramente diferente. Então, olha, a onda triangular, a onda quadrada e o seno de 1000 Hz, certo? Essa diferença sonora acontece porque, como a gente vai ver lá na série de Fourier,
esse sinal aqui e esse sinal aqui tem um espectro completamente diferente do um seno só, certo? Então vai ter esses sinais, vão ter mais harmônicas, como a gente vai ver lá na série de Fourier. Bom, por fim, a gente pode avaliar o que acontece quando a gente tem um cosseno discreto, como é a periodicidade desse cosseno. E vocês vão notar que a periodicidade é radicalmente diferente de um seno ou de um cosseno contínuo. Se a gente voltar, por exemplo, no exemplo que a gente tem um seno, né, o que acontece, por exemplo, se eu aumentar a frequência de 1000 para 2000 Hz, certo? O que vai acontecer é que a gente vai ter mais ciclos aqui dentro do período de tempo que eu plotei, certo? Se eu aumentar para 4000 Hz, a gente vai ter mais ciclos, certo? Se a gente aumentar para 10.000, a gente vai ter mais ciclos ainda. Vocês notaram que começa a ficar um pouco estranho, né? Quando a gente vai chegando numa frequência muito alta. Mas isso acontece exatamente pelo fenômeno que a gente vai discutir aqui. O ponto é que à medida que a gente aumenta a frequência, a gente vai tendo mais e mais ciclos, né, sendo representados aqui. Se a gente vai diminuindo, a gente vai vendo menos ciclos, certo? Então, cada vez que a gente aumenta a frequência de um seno contínuo, a gente aumenta a taxa de oscilação desse seno. A oscilação começa a ficar mais rápida. Agora, o que vai acontecer quando a gente tiver um sinal discreto? Que é o caso de fato aqui. Esse sinal que está sendo plotado aqui, ele é discreto, certo? É que a gente está enganando, estou enganando um pouco vocês plotando uma curva contínua, mas na verdade o sinal em si é discreto, ele está no computador, tá? Mas o que acontece de fato e por que esse efeito esquisito aqui, né, de quando eu vou para uma frequência muito alta, começa a acontecer, né? Parece que a minha curva ficou meio suja, meio embaralhada, né? Mas por que isso acontece? Bom, olha só, se a gente tiver um cosseno, né, de ômega n aqui, né, em ômega sendo a frequência, e esse ômega for zero, a gente vai ter esse sinal aqui que é contínuo. A frequência é nula, não tem oscilação nenhuma, o sinal é um sinal DC contínuo. Sinal com frequência zero é um sinal DC. A gente vai voltar nesse tópico lá na série de Fourier, tá? Se eu tiver um sinal que tiver frequência, por exemplo, meio vezes π sobre 4. Π sobre 4 é um número, meio vezes π sobre 4 é um número. Eu aumentei um pouco a frequência, fui de 0 para este número, certo? Então, vocês estão notando que agora o sinal tem uma cara de cosseno, certo? O que acontece se eu aumentar a frequência desse cosseno para π sobre 4? A gente está aumentando a taxa de oscilação, certo? As amostras começam a oscilar mais rapidamente. Se eu for lá para π sobre 2, eu tenho agora, olha só como está oscilando rápido, tenho 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1. E esse é o nosso sinal periódico. O que acontece se eu fizer a frequência valer exatamente π, a frequência angular? Olha só que curioso, eu tenho agora um sinal periódico que tem a amostra 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Dá para oscilar mais rápido que isso? E a resposta é não. Não dá para oscilar mais rápido do que 1 menos 1, 1 menos 1, certo? Essa é a maior oscilação que você vai ter no teu sinal. Agora, olha só que curioso. O que acontece se eu aumento essa frequência? Eu vou passar de π agora. Eu vou para 3 vezes π sobre 2. Então, eu aumentei a frequência. Só que, olha só que curioso que vai acontecer. Diminuiu a taxa de oscilação. Eu não estou mais em 1 menos 1, eu estou em 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1. Então o período, né, aumentou um pouquinho, certo? Diminuiu a taxa de oscilação. Se eu for, por exemplo, para, eu não sei, vou aumentar um pouquinho aqui, ó, 5π sobre 2. Não fez tanta diferença, né? 15π sobre 8. Se não me engano, isso aqui vai fazer bastante diferença, tá? Olha lá, a nossa taxa de oscilação diminuiu, embora eu tenha aumentado a minha frequência, certo? E se eu for finalmente, né, chegar de novo até 2π, então eu fui de 0, passei por π, estou chegando lá em 2π, eu vou ter um sinal sem nenhuma oscilação.
Então isso tudo parece muito estranho, né? Porque a gente está aumentando a frequência, mas de fato a taxa de oscilação não está aumentando, né? Os nossos sinais discretos, eles têm essa característica, né? Eles têm um limite na taxa de oscilação que eles conseguem representar, certo? É por isso que vocês veem as placas de som com frequências de amostragem aí de 44.100, 48.000 Hz, porque de fato a taxa de amostragem com a qual você transforma o teu sinal contínuo num sinal discreto precisa ser pelo menos o dobro, na verdade tem que ser um pouquinho maior que o dobro da frequência máxima que você quer representar, certo? A gente vai voltar a falar disso, isso tem a ver com o teorema de Nyquist, a gente vai falar isso lá na frente, mas essa questão do teorema de Nyquist está ligado ao fato de que a máxima taxa de oscilação que a gente consegue representar num cosseno aqui é o π, que vai ter essa oscilação aqui de 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. E qualquer frequência que eu aumento aqui de π, por exemplo, se eu aumentar para 1,5 π, a gente vai diminuir essa taxa de oscilação aqui, certo? Então, eu consigo aumentar a taxa de oscilação num sinal discreto até certo ponto. Passado certo ponto, eu não consigo mais aumentar a taxa de oscilação de um sinal discreto. Beleza? Por hoje era isso. Até mais.